Fala, juventude! Eu sou o Wagner Ricardo. Hoje a gente recebe a Sabrina Moura, falei certo, né? Que é fotógrafa, artista visual e professora e ministrou a oficina no ateliê de cianotipia, aqui na Rede Cuca Mundo BIM. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada, gente. Boa tarde. Queria saber qual é a principal proposta da oficina para a juventude de Fortaleza. Então, a gente está vivendo uma era tão digital, né, onde as imagens facilmente são formadas, né, com dispositivos eletrônicos de fácil acesso, como o celular, é questão bem digital mesmo. E essa técnica de cianotipia é um resgate eu trago um pouco de uma amostra, né? Porque existem várias técnicas de fotografia artesanal e essa ela é bem experimental e super antiga, né? Tipo, surgiu junto até com a própria descoberta da fotografia. Então, a ideia é proporcionar uma vivência bem artesanal dessa construção dessa imagem, né? Onde os participantes, de fato, começam a, de forma bem manual mesmo, fazer toda uma montagem, usando alguns químicos e tudo mais, para uma formação, né, de imagem, composições e tudo. Essa cianotipia ela é uma impressão solar, então a gente usa também essa parte bem natureza. E é bem isso, assim, mais uma vivência mesmo dessa... Sair um pouquinho dessas telas e tudo mais e ver uma imagem surgir de forma quase mágica ali, né, na nossa frente. Show. Queria saber qual é a sua visão geral sobre o espaço, né? Sobre quais são as suas ideias de capacitação, profissionalizar os jovens, a juventude de Fortaleza. Queria saber sua visão sobre esse espaço, assim. Eu acho assim que a Rede Cuca, né, é um espaço, não, são vários, né, porque existem vários Cucas espalhados pela cidade, e eu acho de fundamental importância ter esse tipo de espaço de acesso gratuito, né, para a comunidade jovem, onde existem não só cursos de fotografia, mas de várias áreas, né, e linguagens, e é um local onde ter essa importância mesmo desse acesso fácil de formação, onde os jovens podem, né, tá construindo e compartilhando de conhecimentos gerais, assim. Então, assim, que tenham mais e mais cucas aí, e mais formações fáceis e de fácil acesso para toda a comunidade de Fortaleza. Principalmente na periferia, né, que está precisando, né, de mais atenção a artistas, né? Sempre, sempre. E o que a gente vê é que, assim... Quem tem acesso, né, e quem vai nesses espaços, a grande quantidade e variedade, né, diversidade de arte que acontece na periferia que tem, né? Nós temos muitos artistas, seja da música, seja exatamente das artes visuais, do teatro. E quem tiver a oportunidade de ir nos Cucas e nessas redes, assim, para conhecer um pouco do trabalho dessa galera, que é incrível, assim, eu sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada, né, por essas questões aí meio da periferia, que vem, né, que são raízes, assim, e até essa defesa mesmo dessa coisa da ancestralidade e tudo mais, enfim, da formação do conhecimento, que todo mundo deveria ter acesso e conhecer mais. Com certeza. Porque eu ia perguntar aqui sobre a importância, qual a sua visão da importância de o jovem já estar aprendendo sobre esse processo, né? De cianotipia? Sim, cianotipia e artístico em geral, assim, como você vê. Eu acho que, assim, existem muitas técnicas dessas que não são tão popularizadas. Assim, por exemplo, no meu caso, eu fui conhecer a cianotipia através de artistas que não são daqui, do Ceará, né? Tipo, os químicos e algumas coisas dessas, você não tem, nem livros, assim, questões mesmo de publicações, você não acha tão facilmente. E o químico e várias coisas dessas, eu comecei a ter acesso sabendo de coisas tipo Eixo Rio-São Paulo. Então, trazer, né, e poder até compartilhar um pouco desse conhecimento e dessa minha pesquisa aqui no Ceará, em Fortaleza, tá sendo incrível, porque eu até vejo o retorno, né? Quem faz essas oficinas ou essas vivências nessas técnicas saem com outra visão
né, da existência desse amplo mundo, né, da fotografia experimental. Show. Porque, tipo, é uma coisa muito fora da nossa realidade, mas conhecer é muito interessante, né? E eu tenho certeza que os jovens se interessam, né? Sim, sim. E até a questão da história mesmo, né? No geral, assim, exatamente dessa questão da formação da imagem. Porque a gente vê que existem muitos cursos de fotografia básica e tudo, inclusive no Cuca, né? E o que é que acontece? A gente sabe um pouco dessa história, mas muito dessa outra parte dessas técnicas mais artesanais, pouco se fala, né? Pouco se tem uma distribuição desse conhecimento. E a cianotipia, ela foi, né, descoberta por John Rensch, que ele era um astrônomo, ou seja, ele nem da imagem era, nem fotógrafo era. Na mesma época que tinha Talbot, que tinha daguerreótipo, sendo feitos e produzidos, né, 1842 e tal, enfim. E, inclusive, outra coisa também que me faz ser mais apaixonada ainda pela cianotipia é o fato de ter uma mulher como protagonista, né? Porque a gente só escuta quando a gente vai estudar ou pesquisar a história geral da fotografia, são vários homens, né? Nomes de homens. E a cianotipia, tudo bem, quem leva o nome de quem descobriu também é um homem. Porém, existe uma protagonista que era amiga dele, que é a Anna Atkin, que também é britânica, e ela era botânica, e utilizou a fotografia para fazer catálogos das algas, que ela fazia uma pesquisa. E aí, depois de um tempo, né, lógico, muito depois de anos e anos, começou a surgir, né, assim, essa informação, e hoje ela é considerada a primeira mulher fotógrafa da história da fotografia, né, considerada. E essa catalogação das algas dela, que ela fez 3 livros, catálogos, né, são considerados o primeiro livro de fotografia também da história com ilustração, né, imagens fotográficas. Então, assim, isso deixa, né, assim, para mim, né, tem uma grande importância dentro da história da fotografia falar de cianotipia e falar que tinha uma mulher na época produzindo, né? Muito massa. E trazendo à tona e como eu tô dizendo, fez o primeiro livro de fotografia da história. Então, assim, é muito incrível, assim, tipo, essas descobertas. E para quem não conhece, eu sugiro que pesquisem as imagens na Next, tem muita coisa massa. É muito bonito esse processo. Como o evento pode aprimorar o conhecimento da galera em si sobre esses tipos de experimentações? Como eu falei, eu acho que, assim, hoje muita gente já nasce nessa era do digital, do celular, né? Você vê, tipo, criancinha, né, de 3 anos, 4 anos e tudo, já clicando e fazendo imagem. Fazendo curto. E a importância é exatamente essa coisa de, tipo assim, saber com relação a questão mais científica e de pesquisa, que houve, né, todo um processo desde o início, né, como eu estou dizendo, da primeira imagem que foi tipo câmera escura, e aí depois teve todo esse processo de descobrir uma questão de uma fixação de uma imagem, e aí papel fotográfico, filme e tudo, até chegar onde a gente hoje simplesmente só faz um clique, né? Então, assim, eu acho que é importante entender todo esse processo, tanto histórico como técnico, né? De sair de uma questão mesmo bem manual, bem, tipo, usando prata e tudo, e de repente hoje você só faz um clique e a imagem está pronta, né? Então eu acho muito legal que todo mundo consiga, né, ter acesso a essas informações e exatamente para entender todo esse processo da história inteira da fotografia até chegar simplesmente nesse celular que todo mundo tem a qualquer hora e está fazendo imagem e colocando aí, né, no mundo, na rede. Pois show. Sabrina, eu queria saber sobre, para finalizar, né, os outros projetos que você tem, se você faz outros cursos gratuitos para a galera. Queria que você falasse um pouco mais dos seus projetos paralelos. Assim, eu até tenho uma vontade muito grande de estar fazendo várias outras oficinas e outras vivências dessas de cianotipia. Fiz algumas, né, tudo realmente em rede pública. E pretendo, sim, fazer outras. E com relação a projetos pessoais, agora, começo de dezembro, vai ter uma ocupação, né? Vai ter o Solar Festival de Fotografia que vai ter aqui na cidade. E aí eu vou estar participando, né, de uma exposição
lá e tudo, e aí, dando spoiler, né? A minha montagem, ela é um pouco como se fosse... As pessoas vão entrar e vão ter acesso a como se estivessem entrando no meu laboratório fotográfico, né? Luz vermelha, vão ter alguns processos de lumen print lá. Então, vai ser bem legal, já deixo o convite para vocês. Vai ser de 8 a 11 de dezembro. Agora vai começar no mês. Enfim, tem uma programação intensa do Solar. E também no próprio MIS, eu estou também participando de outra formação do Ocupa MIS, que em janeiro também vai ter outra exposição. E aí, no caso, essa vai ter sim uma vivência de cianotipia. Quem chegar lá vai conseguir fazer revelações, lavagens, um pedacinho, né, do processo lá na hora. E aí vai ter, né, essa vivência que é o que eu quero levar para uma quantidade maior de jovens e de pessoas em geral, e ter acesso a essa questão mesmo da fotografia artesanal mesmo, assim, esses experimentos. Vai dar certo colar lá. Então, essa foi a conversa com a Sabrina, gente. Espero que tenha sido muito massa para vocês. Aprendi muita coisa também. Eu não sabia desse processo. Eu sou o Wagner Ricardo e até a próxima, gente. A gente se vê por aí.